O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Aleluia! Glória a ti, Senhor! Sejam bem-vindos, esse é o versículo do dia. Eu sou sua irmã Camila Antoniazzi e hoje vamos falar um pouco sobre o dia em que Jesus foi crucificado. Mas tem um versículo em especial que Deus ministrou muito ao meu coração e eu compartilho aqui com você no versículo do dia. Então preste atenção. Abra os seus ouvidos e o seu coração, pois Deus falará conosco. A palavra do Senhor, a partir do versículo 22, começa a nos mostrar os momentos que conduziram Jesus até a crucificação. E depois da ceia com os seus discípulos, Jesus, como de costume, se retirou para o monte para orar, no Monte das Oliveiras. E a palavra relata que ele começou a pedir: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus aqui já nos ensina que precisamos orar e clamar ao Senhor. Podemos sim pedir que Deus afaste cálices de nós, mas precisamos reconhecer que Deus é Deus e sabe de todas as coisas. Deus não afastou esse cálice de Jesus e Jesus não desistiu de beber. Jesus foi até o final, na cruz, obediente, como uma ovelha muda para o sacrifício. Enquanto ainda estavam ali reunidos, chega o discípulo traidor, Judas, com uma multidão, saudando o mestre com um beijo para identificá-lo, e assim ele poder ser preso. Jesus sabe o que é traição. Jesus só fez o bem, e Jesus foi traído por uma das pessoas que viu e viveu ao lado de um homem que realizava milagres por onde passava. Mas não foi só isso. Jesus não foi apenas preso. Jesus foi julgado, foi zombado, foi judiado, espancado, humilhado. Jesus foi experimentado na dor. No momento das acusações, permaneceu calado. No momento da interrogação com Pilatos, respondeu pouquíssimas palavras. Em frente a Herodes, permaneceu-se mudo. Jesus nos ensina muita coisa. Em frente a injustiças e acusações, que possamos aprender essa lição. Há momentos em que poucas palavras serão necessárias para que Deus cumpra a vontade dele em nossas vidas. Se o Senhor tivesse falado um pouco mais, de repente ele teria impedido o processo necessário para a nossa salvação, que era passar pela crucificação. Que nós não venhamos a ter medo do que Deus está fazendo em nossas vidas, assim como Jesus não teve. No momento em que Jesus estava a caminho da crucificação, suas dores eram tão intensas que ele não conseguiu carregar a cruz. Eram muitos machucados, muitas feridas. E os soldados agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-lo atrás de Jesus. E nesse momento, um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. As pessoas estavam abaladíssimas, pois Jesus era o Filho de Deus.
Os sinais apontavam e mostravam que aquele homem não era somente inocente, ele era o Rei dos Reis. Mas era necessário que ele morresse naquela cruz. E ainda sem forças, mal, judiado, moído, Jesus teve forças para falar uma profecia que mexeu muito comigo. E esse é o versículo do dia de hoje. Encontra-se em Lucas 23, versículo 28. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Alguns estudiosos da palavra nos dizem que Jesus estava se referindo aqui a uma destruição terrível que haveria em Jerusalém. E por conta disso, as mulheres iriam falar essas palavras. Mas, enquanto eu lia, eu vi que vivemos nesse tempo, onde as mulheres dizem: felizes as mulheres que não têm filhos, felizes os ventres que nunca geraram, felizes quem nunca amamentou. Numa pesquisa simples você pode enxergar que o mundo diz que crianças atrapalham, que mulheres sem crianças são mais felizes, que não ter filhos é o melhor, pois o mundo está muito ruim. E nesse ponto eu concordo que realmente o mundo está muito ruim, mas Deus nos fez para gerar filhos para Ele. E por que é tão importante esse versículo? Porque esse versículo se cumpriu e tem se cumprido. Não entendemos exatamente o que Jesus estava falando, mas quando eu leio e o Senhor me mostra o que eu mostrei para vocês, eu tenho certeza que estamos vivendo tudo o que Jesus falou. Mas Ele ainda falou que Ele voltará. Aqui continua a palavra nos mostrando que Jesus foi até a cruz, entregou-se por nós, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E ao ressuscitar dentre os mortos, Ele conquistou a vida eterna para mim e para você. E basta somente recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. E a música que eu iniciei cantando, que se chama Para Sempre, o final dela fala assim: A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Que hoje nós possamos relembrar tudo que Jesus fez naquela cruz. Não só hoje, todos os dias, mas hoje é um momento em que praticamente todos param. É feriado, pessoas estão com as suas rotinas diferentes. Aproveite esse dia para agradecer pelo que Jesus fez, por mim e por você. Vamos orar? Senhor, vivemos o tempo onde choramos por nós e por nossos filhos. Um tempo de dor, um tempo de egoísmo, um tempo de esfriamento do amor. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor cumpriu o plano de salvação. O Senhor foi até o fim naquela cruz. E por isso hoje, Senhor, podemos nos lembrar de um dia tão triste e tão terrível, com alegria e com gratidão. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui me escutando. Que tenha um feriado de Páscoa abençoado, na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome e falando dos Teus feitos,
Nos dá coragem e ousadia para testemunhar o que o Senhor fez naquela cruz e o que o Senhor fez e faz em nossas vidas diariamente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém, inscreva-se nesse canal e, querendo Pai, até segunda.